Primeiramente, boa noite, galera. Valeu aí pelo convite, Thiago. Tamo junto. E, pô, para começar, assim, acho que quero que seja um papo bem informal mesmo, só para falar um pouco do dia a dia, do que é, como é que é ser um cientista da lá na Hotmart, o que é que a gente faz, com que áreas a gente lida. E Beleza. falando um pouco de mim, como o Thiago falou, sou formado em economia. No final da minha graduação de economia, eu comecei a escutar um pouco sobre os Big Data, inteligência artificial. Eu fui dar uma olhada, não, vamos ver o que é isso aí. Aí, quando eu comecei a olhar, ler um pouco sobre as aplicações, eu fiquei maravilhado. Falei, caramba, eu quero isso. E no curso de economia eu não senti, tipo, eu sempre gostei, tanto é que eu fiz o curso, mas eu não sentia aquela diferença, sabe? Aquele tesão de você olhar e falei, nossa, isso aqui é que eu quero. Acho Você que o sempre cara. entendeu mais a econometria? Isso. Até que o departamento lá da UFPE é um departamento bem quantitativo, bem voltado para métodos quantitativos. A econometrista é aproximadamente estatística, né? Falar isso. Assimpaticamente estatística. Eu falava isso pro economista lá do IBGE, ele ficava puto, Charles. Os estatísticos ficam putos, né? Economista é metido a estatístico. Aí, quando eu comecei a conhecer esse mundo, assim, pô, quero conhecer mais, quero estudar mais sobre isso. Foi logo quando aí eu acabei minha graduação de economia e quando eu acabei a graduação, pô, agora vamos ver para qual é o caminho que eu vou seguir. Eu tentei, é uma história até curiosa, eu tentei tipo, quando eu recebi o diploma, porque para você aplicar para mestrado fora, fazer fora, você tem que estar já com diploma. E quando eu recebi o diploma, a maioria dos mestrados lá já tinham fechado, mestrado lá fora. Como eu estudei por 3 anos chinês, aí eu queria alguma coisa na Ásia. Eu Chinês? apliquei para um Caraca, mestrado cara. lá na. É, aí eu apliquei para um mestrado lá na Malásia e passei, sendo que Malásia é o outro lado do Caramba. mundo, né? Aí depois que eu passei nesse, eu vi o coordenador do curso que eu faço hoje, da minha segunda graduação, que é Ciência de Dados mesmo, na Isabela Hendricks. Ele Caramba. postando, ó, vai abrir esse curso de graduação aqui no Isabela Hendricks. Eu falei, pô, vou olhar a grade para ver se vale a pena. Tem um rapaz Aí lá eu que eu olhei a conheço, é grade, o a grade. Ele tem um nome diferente. É Crepil? Não, como é que é? Neilson Crepaldi. Não é isso, é esse mesmo, é Neilson esse mesmo. Crepaldi. É gente Ele é o boa, gente coordenador, boa. foi ele mesmo que eu. Conheci ele lá Muito. no Facebook, lá a gente tava conversando. Exatamente como eu conheci ele também. No Facebook ele colocou um post assim dizendo que abriu o curso. Eu falei, vou dar uma olhada, né? Aí Legal. a grade em si é muito boa. Eu falei, pô, vou tentar. Eu saí lá de Recife, vim para Belo Horizonte para morar aqui, para fazer esse curso. Eu tinha até visto alguns outros cursos de pós-graduação, mas eu não achei a grade tão legal. Eu achei, sei lá, um pouco superficial. Pode ser, não sei. Como eu não conhecia também o curso, eu não posso falar nada, mas a grade que eu achei mais legal foi lá do Isabela. Aí eu vim para cá e acho que 2 meses depois que eu vim para cá, comecei a trabalhar na consultoria aqui de estatística. Passei um tempinho e depois fui lá para a Hotmart. E Legal. foi basicamente assim. Pô, eu imagino que. Nem consigo imaginar, na verdade, né? Em chinês. Em grego eu até, beleza, né? Até sigma e tal, já tá acostumado, né? Mas, porra, em chinês, cara, como é que deve ser uma equação em chinês, cara? Nossa, tem uma complicação a mais, né? Que doideira. Muito. E aí, como é que foi lá? Tu fez o teste da Então, tipo, Hotmart? Entrou direto? foi. Fiz o teste da Hotmart, entrei como estagiário lá. Ah, é? Ah, Ah, legal. foi 5 meses depois, aí eu já fui contratado e tô lá até hoje. Pô, legal. Já tá há quantos anos lá? Tô um ano. Legal.
E então, Como é que são as suas funções lá? Você está trabalhando em que área? opa, eu vou começar falando aqui, Beleza, fica à mostrando para vontade vocês um aí. pouco do que é a Hotmart. Que eu acho que muita gente, apesar de muita gente já provavelmente já ter comprado pela Hotmart, acho que muita Sim. gente nem A conhece a plataforma aqui empresa. da comunidade é pela Hotmart também. Ah, ela, que É, massa. aí o pessoal conhece um pouquinho. É, que assim, muita gente já até comprou, já entrou a área de membros lá da Hotmart, mas como empresa, assim, muita gente nem sabe. E é a maior startup daqui de Belo Horizonte. A gente já tem quase 700 funcionários. Caramba, legal. Então, basicamente, a Hotmart é uma empresa, é uma plataforma que oferece todas as Sim. ferramentas um ecossistema que oferece todas as ferramentas para você vender seu infoproduto, que isso pode ser um curso, pode ser uma comunidade, ou pode ser até um software se você quiser vender, ingresso, tudo isso a gente oferece a plataforma para facilitar fazer essa venda online. Tem um sistema também de afiliados que é bem legal, que você Isso eu acho basicamente genial. é muito. Isso é genial. Isso é genial. Você- Cara, você tem noção, cara? Tipo, um rapaz, ele veio conversar comigo, né? Falando, pô, tô 2 anos desempregado e tal. É, eu queria muito fazer teu curso e tal, cara, mas, pô, não tô com grana, né? Tô com 2 anos desempregado e tal. Eu falei, cara, tu quer mesmo fazer o curso? Eu falei, não, ele quero. Eu falei, não, beleza, então eu vou te colocar gratuitamente no curso, né? Botei ele, e aí você vai se afiliar, né? E aí você vai receber comissão, né? Pela venda, né? pela venda, E aí, isso. cara, o cara comprou o curso e ainda sobrou dinheiro para ele. Cara, isso é muito genial, cara. Eu achei isso Isso é muito muito foda, massa. cara. Muito legal. E, pô, feliz da vida, né? Eu e ele, porque, pô, eu ajudei ele, né? Porque ele tava 2 anos lá desempregado, né? Pô, conseguiu ainda uma fonte de renda ainda. Pô, Não, legal a gente, demais. a gente tem vários cases disso aqui. Dos integrantes lá do time, o pai dele, é, depois de aposentado, começou a fazer um curso de mecânico e tá consertando o carro agora, velho. Caramba. Tem vários cases que a gente tem lá que é coisa muito massa. Legal, E legal. assim, às vezes você tem um produto, mas não sabe vender online, assim, não é trivial você vender online, fazer Sim, anúncio pago, se você não tiver, claro, uma audiência já. sim. Ou às vezes você tem o produto, ou você tem a audiência, mas não tem o produto. Então você acaba vendendo como afiliado. Com certeza, e não é Muito algo legal. que é simplório, assim. Você tem algumas etapas, né? Por exemplo, quem faz a. Você tem que ter para fazer para vender, né? E aí você conseguir um esquema para o cara pagar e você receber, né? Isso não é tão Uhum. trivial, você tem que pagar um serviço, né? E a É, Hotmart faz isso para você já direto, né? Você não precisa nem procurar para saber, né? Então, eu acho que isso é exato. bem legal também, um ponto bem forte. E um pouco mais sobre a Hotmart é que a gente já tem escritório em 5 países. A gente tem aqui em Belo Horizonte, tem um em São Paulo também, abriu há pouco tempo. Tem Madrid, Amsterdã, Bogotá e Caramba, Cidade do México. pô, Fora legal. que lugares, tem outros países que a gente não tem escritório, mas já tem gente atuando lá. Então, Caramba. tipo, nem assim, que a Hotmart não tem tanta mídia como o B2C, mas já é gigante, cara. É uma empresa assim, é impressionante Show. como muita gente não conhece e ela é tão grande assim. O que eu acho legal também são os vídeos educativos, né? Que ensinam você Ah, é. a mexer com a plataforma. Achei isso fundamental, né? E o cara pega a plataforma, beleza, pô, não sei mexer. Aí, pô, mas aí tu vê os Você entra vídeos lá lá, o ainda, pessoal 1000 explicando legal. funcionalidades. É, com certeza. E, pô, e eu não conheço nem. Nem sei qual porcentagem, muito pequena. Cara, mas nem. Até eu que tô lá já há um tempão, tem coisas que eu olho, nossa, isso tem também. Pois é. E a gente já tem assim, mais de 3 milhões de usuários, mais de 5 milhões Caraca, que de legal. compradores. São quase todos os países do mundo que a gente está atuando. Eu vou até trazer uma análise que a gente fez do Fire do 2018, que a gente pegou de onde estava vindo os cliques de afiliados. Ah, Tem um legal. gráficozinho aqui rápido que vai mostrar. E
esse daqui é um pouco da ingestão de dados que a gente tem lá, né? São mais de 2,2 milhões, 2,58 milhões de eventos por hora. É absurdo, cara. Absurdo, É né? uma quantidade de dados muito grande. E vários desses, assim, a gente ainda nem analisa, porque você tem que ter uma maturidade muito grande para conseguir analisar tudo E isso, né? como é que vocês Isso é um armazenam isso? desafio grande para Hadoop a na gente. veia? É o quê? Cloud? A gente, na cloud, tudo na cloud. Na cloud. A nossa arquitetura é baseada em evento, né? Então, manda todos os eventos para o Data Hub, que é um S3, Hum, e de lá a gente faz os processamentos e coloca em DWs para beleza. consumidor final. E assim, para ter noção do que eu estava falando, a gente tem mais de 33 produtos lá dentro. Então, tipo, é como eu te falei, não tem nem mão ainda para analisar tudo, todas as possibilidades que a gente tem ainda. Como assim? Desculpa, 33 produtos? Dá 33 um, produtos, por exemplo, dá um... a gente tem o Club, que é a nossa plataforma de membros, a gente tem o Analytics, que Ah, vai tá, fazer. entendi, tá. As visões, né? Entendi, Isso. entendi. Tá bom. Tá bom? E quais são os tipos de perguntas que a gente pode responder lá na área, né? Pode ser quanto iremos faturar no ano que vem, onde a gente deve abrir um novo escritório, quantos usuários a gente vai ter na plataforma no próximo mês, de quanto vai ser o gasto com nossa infraestrutura. A gente tem até um case interessante que a gente fez uma previsão para ver quanto a gente ia gastar de AWS no próximo ano para a gente conseguir fechar um contrato melhor com a Amazon. Legal. Isso é legal pra caramba. Sim. E assim, uma coisa que é legal lá É bom para dimensionar, porque tem custo por hora, né? Por isso, determinado tempo, né? E aí, por se uso você também. se você não estimar isso bem, você vai gastar dinheiro aí, Ó, muito dinheiro, né? muito. É, E assim, mas assim, não é simples porque como a gente começou, assim, ainda é uma startup, né? Mas a gente começou como a gente que são 3 empresas aqui em Belo Horizonte que começaram como o que a gente chama aqui de São Pedro Vale, né? Que é basicamente a cultura de startup começou com hum, elas. Então, tipo, o que acontece quando a gente está em startup assim, é que o que a gente quer é crescer o mais rápido possível e não vai estar se preocupando com qual o melhor banco de dados que eu devo colocar isso para eu consumir depois, qual a melhor forma que eu vou colocar isso para conseguir analisar. Então, nesse início, porque a gente começou dessa forma, a gente tem uma bagunça em certos aspectos por exemplo, a gente tem microserviço, a gente era um monolito, a nossa arquitetura depois começou com microserviços, então são vários bancos de dados que a gente tem. Pode falar. Então são vários bancos de dados que a gente tem em vários tipos de bancos diferentes. Então, assim, não é uma coisa simples de a gente analisar. certo. E o que a gente faz Vocês lá? analisam dados não Dia estruturados também? também, assim, não tanto, mas também. Que tipo, assim? É, deixa eu pensar aqui. Vídeo. A Legal, gente analisa vídeo também. A gente tem a aprovação de produto, tem tudo isso que passa por uma análise. Nessa parte ainda está muito manual, mas a gente chega a fazer algumas análises dos vídeos que a gente tem no clube. entendi. Então, Deve fazer também da imagem, né? No caso de, por exemplo, quando você vai comprovar a identidade e tal, né? isso, a gente não tem essa aplicação hoje não, mas assim, é uma coisa que a gente quer colocar. Eu acho que tem Entendi. uma coisa que é legal de falar, é que é assim, data science numa empresa que não é voltado, não tem a finalidade dela, o, o, utilizar dados para alguma coisa. Porque, por exemplo, a finalidade
da Hotmart não é a gente não é uma empresa de dados, a gente é uma empresa, é um ecossistema de ferramentas para você fazer sua venda online. O uso de dados, o que é legal é que assim, a gente usa, a gente consegue, a gente implementa uma cultura de dados dentro da empresa, apesar de ela não ser voltada, não ter uma finalidade para dados. E isso, cara, é uma coisa super difícil, é um super desafio que a gente tem lá. Porque, assim, eu acho até que é uma iniciativa que tem que vir top-down, tem que vir da diretoria, tem que todo mundo de cima sentar. Mas assim, Opa! a impressão que eu tenho é que vocês se preocupam muito, né, com a cultura data-driven, porque, por exemplo, só pelos relatórios eu já tenho essa impressão, né? Ah, com Foi a certeza, cara. plataforma que eu me senti mais confortável em termos de estatística dos meus alunos, né? E, pô, mostra, tipo, onde o aluno parou, sabe? Quais vídeos ele assistiu, os top e tal de frequência, tipo, os que estão Isso. acompanhando o mesmo conteúdo. Eu acho isso muito legal. Eu não via isso em outras plataformas. Eu acho isso bem Ah, é. interessante. Eu não falo nem do que a gente entrega para o cliente, mas assim, dentro da empresa você ter uma cultura das tomadas de decisões serem feitas a partir de dados é uma coisa assim extremamente complexa e que, cara, eu vou dizer que não é toda empresa que consegue fazer isso não. E até quando eu entrei lá, que eu senti isso, falei, nossa, velho, isso é muito massa. É. O César O, mandou o uma César está pergunta perguntando aqui. aqui, o que seria o clube e qual o case de análise para vídeos? O clube é a nossa área de membros, que possibilita você hospedar um curso, ou você hospedar uma comunidade, e você consegue gerenciar toda ela através do clube. Não sei se ficou muito claro assim. É O onde que gerencia o conteúdo, né? Onde a pessoa vai lá isso, e gerencia o conteúdo. Conteúdo do curso para criar. Tipo lá no Udemy, por exemplo, né? isso. Tá, beleza. E então, como que a gente atua lá? A gente organiza e otimiza a inteligência coletiva da empresa, que é basicamente a gente faz uma análise descritiva, faz algumas análises, alguns estudos ad hoc, assim, por exemplo, qual o comportamento dos usuários nesse tipo de produto aqui. A gente e como eu falei que a Hotmart é uma empresa muito voltada a dados, a nossa área, que está sob a diretoria de Data e Analytics, tem o objetivo de ser guardião da cultura data-driven. Mas o que é isso? Ser guardião da cultura significa a gente estar tentando democratizar, tentando fazer com que todo mundo use os dados quando for fazer sua decisão e tenha confiança nesses dados, que isso é muito importante, porque a partir do momento que as pessoas não têm confiança nos dados que elas estão usando, elas não vão querer mais usar. Então, Sim, com certeza. isso é super importante que a gente é, tente entender o que é que o cliente interno tá pedindo e Sim. passe um dado para ele que seja confiável, porque E só com senão descritiva na já próxima dá para fazer milagre aí, né? muita coisa, Muita cara, muita coisa, coisa. muita coisa. E é por isso que a gente tem um terceiro pilar, que é a democratização do acesso ao dado. Porque, assim, se você pensar direitinho, um cara que, por exemplo, de marketing, que está lá analisando o comportamento do pessoal, sabendo como se comunicar com eles, ele vai saber muito mais dessa área dele de negócio do que a gente. Então, se a gente Sim, consegue entregar o dado para ele de uma forma que seja acessível, que seja fácil dele analisar ali, ele vai conseguir, às vezes, até extrair mais insight do que a gente. Porque, com estatísticas básicas, sei lá, uma média, uma mediana, e o cara vai conseguir extrair insights melhores, porque ele sabe o dia a dia dele, ele sabe o que é que ele tem que olhar. Mas a gente, quando a gente está trabalhando com alguma área, a gente sempre fica muito perto dela, sempre fica com os POs, os PMs lá, que é o Product Owner ou Product Manager,
para a gente entender o contexto daquele negócio, o contexto daquela análise que a gente está fazendo. Isso é uma coisa mesmo. que Isso é o tempo importante todo... demais, né? Porque senão você acaba criando análises que não vão ser eficazes para o seu negócio, né? Porque Exatamente. você pode não conhecer as regras do negócio do jeito que o cara do negócio ali vai saber, né? Então pode estar fazendo uma análise que não é do escopo daquilo, né? Não está dentro daquele escopo, né? Não vai servir para Isso. muita coisa. E, assim, apesar de ser muito bonito, a ciência de dados, o machine learning e tal, eu acho que no final de tudo que a gente quer é entregar valor. E se a gente conseguir entregar valor com uma estatística descritiva, Com certeza, né? melhor, que é mais fácil, entrega mais rápido, não Sim, precisa de muito esforço. um- todo mundo entende, né? Fica lá tranquilo e, e é muito mais eficaz também, né? Gasta-se menos tempo, né? Isso. E E tem muitas empresas que não veem valor, né? Vai lá, não, pô, bate o martelo, não, porra, quero machine learning. Pô, você não precisa de machine learning, meu Nossa, filho. isso, Faz um isso é box um... plot aí pela madrugada. Não precisa fazer Isso, machine learning. isso acontece demais. Porque o pessoal É, pensa que machine learning é mágica e vai resolver todos os problemas, né? Acho que pois é, não, esses antes nomes de... não, porque não, análise descritiva é em português, machine learning em inglês, porra, é melhor. Vamos. Antes de a gente pensar em fazer machine learning, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter dado confiável, tem que ser resiliente o dado para a gente não Exatamente. perder. E aí Então, entra o acho que tem papel de uma todo, estatística descritiva bem feita, né? acho que tem todo um processo antes de começar a atuação do cientista de dados, né? E que muitas Exatamente. empresas negligenciam isso, que é, vou pagar não sei quanto, vou contratar um cara massa, mas no final o cara chega lá, não consegue fazer nada porque os dados estão tudo bagunçados, Aí no tudo final das dá para contas vira confiar. garbage in, garbage out, né? Exatamente. E vamos lá, o que é a ciência de dados, né, no nosso conceito? É uma ciência que utiliza método científico, análise e algoritmo para extração de insight, predição e criação de produto. Mas, como eu falei, no final de tudo, o que a gente quer é criar valor pro negócio. Então, apesar da romantização aí, o que a gente tem que fazer é gerar valor para o negócio. Sim. Eu acho que até, eu tava ouvindo o podcast do Data Hackers, que até são do diretor lá da área e outro colega lá que trabalha com a gente, que Eu são esqueci o nome dele agora, mas. o Gabriel Lage e o Paulo Isso, Vasconcelos, isso. que eles são lá da Data Hackers. No último podcast eles estavam falando isso. Acho que em 2020 a tendência é que pare com essa romantização e comece a, a cobrar resultado dos cientistas de dados. Que machine learning é bonito, mas melhor ainda é você conseguir resultado, né? Sim, sim. E o que eu acho que isso não só do cientista de dados, mas do estatístico, ou qualquer pessoa que trabalha com dados, qual é o maior inimigo, que é o viés. Não sei se vocês já escutaram sobre o viés do sobrevivente. Eu acho essa história super legal, eu sempre falo para ilustrar. Já escutou, Tiago, sobre o viés do sobrevivente? Viés do sobrevivente, daquele do Audi, estatística do Audi lá, que ele falou para botar em determinados lugares a blindagem é esse? Isso mesmo, isso Não, pode mesmo. mandar aí, tranquilo. Pode mandar? É maneiro. Opa, Lincoln, Deixa eu ver uma vou colocar mensagem. assim o de- podcast. o link da referência podcast. Beleza, bota aí o Data Hack. Eu procuro aqui para você enquanto isso. Beleza, beleza. Então, o viés de sobrevivente, isso é baseado até numa história real, que na Segunda Guerra Mundial, eu não sei se foi na Segunda ou foi na Primeira Guerra Mundial, não estou lembrado, mas a aeronáutica lá dos Estados Unidos estava querendo saber onde que eles deveriam reforçar o avião para que eles fizessem com que menos aviões caíssem, tivesse mais sucesso, né? Eles começaram a analisar todos os aviões que chegavam e viam que os aviões estavam com balas nas asas e na cauda.
Sendo que qual o problema disso? Que foi um matemático que olhou e sinalizou esse problema. Que eles só estavam olhando os aviões que estavam chegando. Eles não estavam olhando os aviões que estavam caindo para saber onde que estava o real problema. Então, eles pensaram em reforçar as asas e a cauda, mas, na verdade, o problema não era esse, porque o avião, onde precisava ser reforçado, eram os aviões que estão caindo, não os que estão voltando. Os que estão voltando, os que estavam sendo atirados, levando tiro nas asas e na cauda, estavam conseguindo voltar. Exatamente. Então, acho que essa ilustração é muito legal de como que a gente, assim, apesar de a gente trabalhar com dados, a gente ainda pode sofrer alguns tipos de viés se a gente não prestar atenção. Exatamente. E aí eu acho que entra o papel do small data, né? É aquele dado que falta que vai resolver o problema, né? Você não tem aqueles aviões que voltaram só em menor número, né? Mas você não tem eles, né? E tem também um case também, que eu vi um vídeo no YouTube uma vez, uma diretora lá da Samsung, né? Quando elas lançaram um celular e tal, aí ela foi conviver com os adolescentes, né? E quem ia usar de fato o celular, né? Porque você olhando de fora, você pode ter uma ideia de que os teus dados, eles estão limitados ali àquela realidade que você tem na empresa, por exemplo, né? Quando você vai a campo, né, e você vê realmente como é que eles utilizam aquilo ali e tal, é um outro olhar, né? É um small data que vai fazer a diferença, entendeu? Então, acho que é o mesmo papo aqui, é um viés que você não está observando, né? Por falta de dados. Exato. E acho que um exemplo legal disso, que estava lendo o Nate Silver. O Nate Silver é um cara genial. Ele é a referência de predição dos Estados Unidos. Nas Ele eleições, tem né? Isso, tanto de eleições como esportes também. Esporte também, é. O site depois eu coloco aqui o link para vocês, mas o site do cara tem umas visualizações muito massa e as análises que ele faz também são muito legais. E o que ele estava falando foi que exatamente esse viés de sobrevivente aconteceu nas eleições do Trump lá nos Estados Unidos. Por quê? Quando eles faziam as pesquisas eleitorais por telefone. Sendo que qual é o problema disso? A galera que atendia, que queria responder, era muito mais o pessoal que votava nos democratas. E ele falou que isso foi uma das razões pela qual quase todo mundo errou as previsões lá. Porque quase todo mundo fazia esse tipo de... Até ele falou que ele errou também por causa disso. Sim. E é exatamente o viés de sobrevivente. Eles estavam... O dado que estava faltando era era o elemento que faltava para ele fazer a análise correta do que estava acontecendo. É um mesclado de viés de sobrevivência com Cambridge Analytics. Verdade. Com os fake news do Cambridge Analytics. E como eu sou também de economia... Espera aí. Tu viu aquela série do Netflix que falou do escândalo da Cambridge Analytica? Pô, muito maneiro. É privacidade hackeada. Pô, sensacional. O negócio é sinistro. Se você olha assim e fala, nossa, cara. E o mais louco de tudo é que, assim, ninguém tá nem aí. Você vê sociedades, organizações, principalmente não governamentais, sociedades organizadas que buscam a privacidade, mas se você perguntar para o cidadão médio, assim, no meio da rua, ninguém tá nem, quem é que vai olhar nos meus dados? Tem muita coisa que dá para tirar, né? Pois é. E eu achei legal a deixa que eles colocam quando eles falam, governos autoritários em todo mundo, não sei o que, aí aparece o presidente do Brasil aqui. Eu vi. Com discursos de ódio, não sei o que e tal. Faz pouco tempo a mulher lá, esqueci o nome dela, foi ela que começou a falar mesmo, mostrar os e-mails, ela liberou uns e-mails daqui do Brasil até, ele falando. Foi, eu não lembro também o nome dela. Enfim, como eu venho de economia, tem um cara que para mim, velho, eu sou apaixonado por os estudos desse cara, que é Daniel Kahneman. Engraçado, mas você sabia que ele não é economista?
Não é economista, ele é Ele é psicólogo. psicólogo. Mas ele Mas ganhou o o Prêmio cara Nobel de é Economia. bizarro, o cara é bizarro. E ele A ganhou o gente Prêmio teve Nobel de uma live Economia, aqui né? só falando disso, de viés cognitivo e heurística com a Bianca Oi? Almeida, foi da Social Mind, foi maneiro demais, Nossa, que massa, cara. foi Eu legal acho demais, muito louco esse tema. é E aí demais. eu trouxe também aqui alguns outros viés que a gente pode ter quando a gente está Beleza? fazendo análise, que é tirado até do Daniel Kahneman, que é o viés de regressão à média. Esse, para mim, é muito legal, que ele fala que quando ele era psicólogo do exército israelense, e ele foi chamado lá para ver como é que como os comandantes deveriam se comportar para que os soldados conseguissem uma melhor performance. E Certo. o que chegou, os comandantes chegaram dizendo, ó, quando eu xingo o cara, ele performa melhor, e quando ele vai bem, que eu dou um elogio, ele performa pior. Mas o que estava acontecendo, na verdade, não tinha a ver com ele xingar o cara, ou ele fazer um elogio. O que estava acontecendo simplesmente era uma regressão à média. Às vezes, quando você performa muito melhor do que você sempre performa, a tendência é que na próxima vez que você for fazer, ou você vá pior, porque você está regredindo a média sempre. Ou quando você vai muito ruim, pior do que você vai geralmente, na próxima vez a tendência é que seja um pouco melhor, porque você está voltando para a média. Legal. E o outro é a heurística da disponibilidade. Esse é legal pra caramba também, que Essa tem um pouco a ver um com... exemplo... Viés de sobrevivência, né? Isso, também. E um exemplo legal disso seria tipo, quando acontece atentado 11 de setembro. Se Tá. você for olhar estatisticamente, a probabilidade de acontecer um atentado é muito pequena. Mas depois que acontece um atentado, todo mundo fica com medo de acontecer outro. Os Estados Unidos reforça as barreiras de imigração, fazem várias políticas contra a imigração, mas na Sim. verdade o que aconteceu é só que como esse evento aconteceu e é um evento muito marcante, acaba ficando na sua cabeça muito mais marcado. Você pensa que a probabilidade de acontecer é maior, mas na verdade não muda, né? E um terceiro é um que eu gosto muito, que é o efeito Halo. Esse aí eu vou até pedir um pouco de ajuda para a galera. O que é que vocês acham dessa pintura aí? Vocês acham que é um cara que pinta bem? Seria um bom artista? O que é que a galera acha aí? A Pode pergunta falar é aí. qual? Se é um artista ou um robô, é O que isso? é que vocês acham dessa... Não, não. O que é que vocês acham dessa pintura? Se é uma pintura legal? Se você acha que é um artista muito bom que fez essa pintura? Não sei se você já conhece o efeito Halo, esse viés que a gente tem. Se eu conheço, eu não tô lembrando. Mas deixa eu ver aqui. Mas o que é que tu acha aí dessa pintura? É, É uma pintura legal? Não é nada muito complexo assim, não. Mas é só um efeito engraçado que a gente tem. Um viés cognitivo eu acho engraçado. interessante que ele colocou a sombra da árvore, né? Ele colocou as casas como se elas estivessem com já velhas, né? Tem umas coisas de os marronzinhos, né? Eu consigo enxergar isso. Mas tu acha que tu acha que seria um bom pintor que fez esse quadro? Bom, Era se uma eu boa pessoa. considerar eu pintando, é um bom pintor, com Porque, certeza. porque o que acontece é o seguinte, olha esse como é legal. Muita gente, quando você mostra isso, vai ficar, e acho que talvez até vocês fiquem surpresos se eu te falar quem foi que pintou esse quadro. Quem pintou esse quadro aqui foi Hitler. Diga aí. E o que é esse efeito Halo, né? Que você, quando você olha, se você olha uma pintura, nossa, é uma pintura bonita, é uma pintura que, o cara que pintou deve ser legal, mas, assim, você não acredita que foi Hitler, um cara que fez uma barbaridade no mundo, consiga pintar. Tipo, se você pensar direito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode ser um animal, assim, fazer várias coisas erradas e
saber pintar. Não tem nenhuma correlação. Mas quando você olha essa pintura e você descobre que foi Hitler que pintou, pensa, nossa, velho, como Hitler pintou isso, o cara que é malvado. Não, o cara não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A habilidade dele pintar com ele ser mal. E esse é o efeito Hero. É aquela velha expressão, a primeira impressão é o que fica. É sempre que você tem uma impressão, seja ela mal, boa, você acaba sendo tendencioso a pensar a mesma coisa de todas as... Por exemplo, se a gente... o Daniel Kahneman, que é nobre da economia, e o cara é muito inteligente porque... E realmente é, né? Mas ele é muito inteligente na área da economia porque ele ganhou o Nobel e tal. Mas se ele for falar de culinária, o cara pode não saber de nada. Então, e você ainda pensa, não, a palavra desse cara em culinária é bom porque o cara é um Nobel de economia. Né? Então, tipo, que realmente não tem muita coisa a ver, né? Se você for pensar direitinho. Mas assim, para você ser um cientista de dados, você tem que, como eu falei, você não precisa ser um PhD, você tem um mestrado. Na verdade, o que você precisa é ter um método científico. E esse método científico é um método interativo de você vai pesquisar, gera uma hipótese, experimenta, analisa o resultado, compartilha, depois você olha para tudo isso que você analisou e se questiona mais, onde será que eu posso melhorar essa análise? O que é que eu mais posso falar a partir desse dado? E isso é o método que todo cientista de dados tem que usar, porque isso aqui vai ser o seu trabalho. Vai ser você sempre estar correndo atrás de algum insight a mais, sempre olhando sua pesquisa, seu projeto passado, pensando onde que eu posso melhorar. E claro que tudo isso você olhando para a área de negócio também, dizendo, será que vale a pena eu melhorar 0,01 na minha acurácia para eu ter um trabalho de um mês? Talvez não valha a pena. E falando sobre os cientistas de dados, é legal trazer o que é a diferença entre BI e Data Science. Assim, hoje, o termo cientista de dados, Data Science, não é tão bem definido em todas as empresas. Mas, basicamente, o que a gente considera lá na Hotmart é que o PI ele vai fazer uma análise prescritiva, vai descrever o que é que aconteceu. Nesse mês a gente teve muitas vendas. O porquê que isso aconteceu? Eu acho que é porque a gente está em período de Black Friday ou período de Natal, que são períodos que tem mais vendas, geralmente. Sendo que acaba que o cientista de dados vai fazer uma parte dessa inteligência também, mas o foco dele vai ser prever, que seria quanto a gente pode faturar na próxima Black Friday, vamos investir mais em tal ferramenta porque ela dá um retorno melhor para a gente. E eu acho que essa diferença ainda é muito tênue em várias empresas, porque até que tem empresas que bota aí, estou contratando cientista de dados e no final acaba que está fazendo um BI ou está fazendo um ETL. Então, eu acho que esse conceito ainda está muito complicado ainda no dia a dia das empresas. Sim, concordo totalmente. E eu tenho uma analogia bem legal que a minha amiga Fabiana Ravaneda, ela usa, né, para o BI. Ela fala que o BI é você olhando no espelho retrovisor, né? Tudo para trás, né? E eu acho bem interessante, né? Você tá olhando ali o que aconteceu, né? Já quando você entra no Data Science, você quer predizer aquilo, quer ver quais são os possíveis motivos, como é que eu vou investir, né? Nessa coisa. Exato. Então, acho que é por aí. Legal, cara. Show de bola. E acho que uma outra coisa também que é legal falar é que, assim, como eu tinha mencionado no começo, né? Quando a empresa não é uma empresa que tem o produto final dela voltado a dados, principalmente, a equipe de Data Science vai trabalhar muito em fazer estudos também, vai trabalhar muito vai ter muita interseção aí com o BI, porque já que você o produto final da empresa não é esse, muitas vezes você acaba tendo que fazer outro tipo de análise, e que também eu acho que faz parte do cientista de dados. Eu acho que até se você olhar em empresas grandes fora,
elas estão tendo até um pouco de divisão em relação ao cientista de dados com o Machine Learning Engineer, que vai ser basicamente o cara que vai colocar em produção, vai estar testando o modelo, colocar em produção. Mas eu acho que isso também depende muito da maturidade dos dados da empresa. Eu Eu acho que acho que isso seria o vai... melhor dos mundos. Mundos, né? Você separar É, as funções, né? Pegar é, o cara ali que vai fazer o armazenamento, processamento dos dados, vai garantir, né, a qualidade ali dos teus dados e vai entregar para um cara que é um cientista de dados que vai analisar aqueles dados ali, vai conseguir construir modelos, fazer análises, né? Suposições exatamente. acerca das distribuições e tudo mais, e vai ter o papel do Machine Learning Engineer que vai fazer o que você falou, colocar um modelo em produção, testar, ver se ele está performando, se não, né? Legal. Exato. E lá a gente, uma coisa que, como eu comentei, muitas empresas ainda estão um pouco enroladas nisso, mas pelo menos lá a gente tem uma definição boa em relação aos papéis, é data engineer, é a área de engenharia de dados e a área dos cientistas de dados e analistas de dados, que a gente lá tem analista e cientista de dados. O data engineer vai utilizar mais como a gente usa a Amazon, né? Ele está sempre usando as ferramentas da Amazon ali, Spark, Java, para processar todo esse volume imenso de dados que chega para a gente e deixar de uma forma que a gente consiga consumir para gerar Legal. insight. E o analista e o cientista que vai trabalhar com visualização, vai fazer vai gerar os insights dos dados e tentar comunicar isso para a área de negócios. Show. E, e o que a gente usa lá para armazenar os dados, a gente usa as ferramentas da Amazon, a gente usa MySQL também, Mongo, que por sinal não é legal para você fazer análise. Por favor, se você for fazer O que você falou? Desculpa. o MongoDB, não é Ah, legal para fazer análise, é bem chato. é para não relacional, né? Isso, cara, trabalhar com Mongo não é A gente vai legal. ter uma live aqui com uma especialista em MongoDB aí, ganhou o prêmio, Ah, caramba é? aí. Vai ser massa. Massa, cara. Tipo, ele para parte de desenvolvimento, armazenar os dados é sensacional, porque você só joga lá o form todo, sai jogando os dados e no final você tem lá um bocado de dados que você pode analisar. Assim, para a parte de analisar em si, não é tão legal. Show. Para transformar o dado, a gente usa o Python, como falei, a gente não tem restrição de linguagem lá. Eu, às vezes, uso R, às vezes uso Python, dependendo do tipo de problema. E se for uma quantidade maciça de dados, a gente usa o Spark para transformar, não para analisar. O Spark para analisar, se fazer algum modelo machine learning, não, a experiência que a gente teve lá não foi legal. Mas para Entendi. transformar o dado, ele é sensacional. Um volume grande assim, ele é muito bom. Você chegou a usar Azure Machine Learning lá ou não? Não, é que quando a gente trabalha com a AWS, a gente usa todas as ferramentas da Amazon. A gente usa o SageMaker. Ah, tá. O SageMaker é o equivalente do Azure, O praticamente. SageMaker é como se fosse uma instância da AWS somente com um Jupyter dedicado. Tá. Aí a gente pode criar vários Jupyters lá e fazer a análise que a gente quiser. Beleza. Aí, para modelagem de dados, a gente usa os tradicionais mesmo, que vai ser o Scikit-learn. A maior parte da modelagem faz com Scikit-learn. Também, claro, tem as ferramentas do R, o Esse de SciPy, baixo o aí é o quê? StatsModel. O StatsModel é do Python, esse aqui, né? Ah, tá. E o de cima? Esse aqui é o SciPy. Ah, tá. Na verdade, não está restrito a esse, sabe? Mas acho que é o que a gente mais usa. Entendi. O Scikit-learn, principalmente para fazer assim, árvore ou clustering. O StatsModel a gente usa para fazer Que modelo? um SARIMA, previsão de faturamento que a gente faz. Eu vou até coloquei um pouco mais para frente lá sobre ele. Tá.
E para a gente entregar esses dados para a área de negócio, a gente usa o Power BI, usa muito Power BI, mas o Power BI às vezes fica muito moroso se a gente for colocar uma quantidade boa de dados. Ele, apesar de ele ser muito legal, ser muito fácil, ele, se você começa a trabalhar com a quantidade grande de dados, ele acaba ficando pesado. Tem o Metabase também, que é totalmente open source, que a gente usa principalmente para monitorar algumas coisas lá na área. E a gente tem também duas ferramentas que foram desenvolvidas. Metabase é para quê? Desculpa, monitorar. Metabase a gente usa para monitorar, mas ele é uma ferramenta como se fosse o Power BI mesmo. Ah, é? E que você coloca os dados dentro dele e consegue fazer alguns gráficos, algumas análises. Tá. Fazer umas visualizações legais. Beleza. O legal dele é que ele é totalmente open source. Show. E a gente tem duas ferramentas que são ferramentas próprias lá da Hotmart, que é desenvolvidas na casa, que é o OpenBook, que é basicamente, vai fazer basicamente o que o Metabase faz. A gente vai conseguir criar gráfico lá, consegue compartilhar só com alguma área, com outra não. A gente consegue fazer essa camada de administração, de Entendi. gerenciamento de usuário, de permissão de usuário. E tem o Databox, que, nossa, é fenomenal. Eu gostaria demais que a gente conseguisse colocar essa ferramenta open source, que é basicamente um repositório de queries, que a partir dessas queries eu posso compartilhar com uma pessoa, com um time, e a gente usa o Databox para o OpenBook, que ele vai fazer os gráficos e mostrar no OpenBook. E como a gente usa algumas ferramentas que transformam o dado, a gente faz query SQL em banco de dados não SQL, por exemplo. Isso é legal pra caramba. A gente consegue, ele funciona meio como um Hive? Ou não? Então, por trás sim. Mas na frente, assim, o que a gente usa é basicamente uma IDE ali de SQL, você cria sua query, bota o nome, bota com quem você quer compartilhar, salva lá e compartilha com a equipe que a gente quiser. Ah, tá. Isso é muito legal até para a iniciativa da gente, democratização de dados, porque muitas vezes as áreas falam, pô, eu quero dado de tal coisa, mas o cara não tem um conhecimento de SQL. A gente cria essa consulta para ele, legal. entrega a consulta e ele pode exportar em CSV, exportar, copiar para transferência, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. É legal para caramba essa ferramenta. E falando um pouco mais das frentes que a gente atua, a gente tem a parte de modelo, né? Como eu falei, assim, hoje a área de ciência de dados lá não é só criar a opção de modelo. A gente tem a área de machine learning, tem a área de business intelligence também, que é basicamente o que eu já falei aqui, que a gente vai ter essa parte descritiva, vai ter a parte de criação de modelo e vai ter também a parte de democratização dos dados, que é super importante para se a empresa quer ser uma empresa data-driven, que todo mundo tem acesso aos dados para conseguir fazer decisão, porque não adianta também você, mesmo que seja top-down, chegar o diretor e dizer, a partir de hoje a gente é data-driven, se todo mundo só toma decisão baseada em dados, mas se você não tem eles lá disponíveis para você consultar, para você entender os seus dados, não adianta de nada, né? Entendi. E um pouco também da interface que a gente tem, que a nossa área tem dentro da empresa. A gente tem interface com os C-levels, tem interface com áreas de venda, com área de merger e acquisition. Na parte de produto, a gente tem com marketing de produto, com afiliados, com onboarding, que é basicamente a jornada do usuário entrando dentro da nossa plataforma, que a gente quer entender ao máximo, e como você falou, até dos cursos que a gente tem lá, isso é uma das iniciativas, né? A gente quer que o usuário entenda como fazer venda online, como é esse mercado online, né? Que para muita gente é uma coisa super nova. Acho que para a maioria das pessoas é uma coisa super nova, né? É uma coisa que a gente tem que se acostumar ainda. Sim. A gente também tem na área de desenvolvimento com o Vulcano, que é basicamente a nossa plataforma toda, com o Club, que é a nossa área de membros, o HotPay, que é nosso processamento de pagamentos. Então, basicamente, com todas as áreas da
da Hotmart, a gente tem interface, faz algum tipo de trabalho, entrega algum tipo de dado. Vulcano é o quê? O Vulcano é a plataforma que está por trás do todo Hotmart lá. Aqui a gente chama de Vulcano. E vamos falar um pouco aí sobre o Machine Learning, né? Que interessa a muita gente. Eu tô falando pra caramba aí, mas se quiser interromper, Não, fazer alguma tranquilo. pergunta, alguma Manda coisa, bala aí. pode falar. Tranquilo. Se alguém E quiser hoje, perguntar, fica à vontade. Beleza. beleza. Hoje, basicamente, você vê várias empresas que utilizam Machine Learning, né, que utilizam Data Science, no Netflix, na recomendação de produto, Airbnb, Uber, Spotify, Facebook, de vez em quando está tendo vazamento aí de dados, não está usando. Mas todas essas usam, até o Facebook e a Google, eles disponibilizam muitas ferramentas open source, que é super inteligente, porque se você pensar, o produto final deles não é isso. E ele abre para a comunidade pode usar e melhorar ainda a ferramenta dele. Validar, né? Sim. Então, para eles é sensacional isso, e para a comunidade também, se você pensar, pô, tanta ferramenta que o Google coloca open source que é super útil, a gente utiliza para caramba no dia a dia. E tem muito mais, né? Assim, o tipo de aplicações que a gente tem as possibilidades de aplicações são muito grandes, né? Tem detecção de fraude, que a gente também usa machine learning lá na Hotmart para detecção de fraude. Tem sistema de recomendação que a gente também está usando. Acho que isso aqui é basicamente o que todo mundo sai O sistema de mostrando aí. recomendação que vocês usam é baseado em quê? É Market Basket, alguma coisa assim? Então, a gente não está rodando ainda o nosso sistema, a gente está no processo ainda de criar o sistema de recomendação, mas não sei ainda como Entendi. a gente vai fazer. A gente está criando esse quarto e agora está criando esse sistema de recomendação. Fazer recomendação de produtos para as primeiras vendas aí. Beleza. E mostrar aqui também algumas ferramentas que a gente usa e que eu acho legal mostrar aqui. O Plot, a gente dentro ele tem disponível para R, para Python, para Sim. JavaScript. Ele tem uma versão free e é muito bom porque ele é interativo, né? Então, ele gera Excelente, HTML interativo. Sim. Então, para mim, acho que é uma das que eu mais uso. Acho não, assim, dentro da nossa equipe é a biblioteca que a gente mais usa, fora o Matplotlib. Antes disso, eu usava muito no R o HighCharts, que eu acho muito bom também, mas ele precisa de algumas licenças, assim. O pessoal lá na equipe não gosta muito de usar ele, não. Até porque eu não sei se tem para Python. Para gráfico 3D, o R tem uma biblioteca agora que é muito louca, cara, que é o tal de Ray Shader. Já ouviu falar? Nossa, cara, Eu é vi absurdo um post aquilo. Aquilo é absurdo. muito. Eu vi um post agora da RStudio Conf 2020, que foi agora há pouco. Acho que foi o criador do pacote, se não me engano, ele colocou uma visualização da Terra e da Lua, assim, sensacional, cara. Caraca, 3D, muito massa. massa. E tem Dentro também dessas um agora ferramentas, que faz filtro mais fácil no R. Por exemplo, se você quiser fazer esse gráfico aí, esse segundo, né, colocando esse azul mais claro e tal, se você quiser filtrar, fica muito mais fácil agora com uma biblioteca lá que eles fizeram do R, que agora eu não vou, é um nome bem, é GG Highlight, eu acho. GG Highlight ou G Highlight, alguma coisa que assim. massa. Muito maneiro. Pô, eu Muito massa. Essa daí eu não conheço, fazia um porrolhão para poder fazer o negócio. Agora, pô, com 2 linhas tu faz. Eu falei, caraca, não, isso é genial. Isso é massa. Muito bom. E outra ferramenta que a gente usa lá é o Jupyter Notebook, que acho que é um padrão para todo mundo usar, principalmente que utiliza Python, né? R eu não vejo muita gente utilizando, não. Acho que até porque o RStudio, para mim, é a melhor IDE que tem. Cara, o RStudio é É super bom demais. completo.
Apesar de eu ser o dissidente lá da equipe, que O, acho que só eu que gosto de usar R lá. o, o Jupyter Notebook, às vezes, quando você trabalha com muitos dados aí, ele não dá um pauzinho, não? Cara, não. Não? Acho que a máquina também que a gente usa lá é bem parruda. Ela aguenta bem. Entendi. Nunca tive nenhum problema com o Júpiter, não. Beleza. Outra ferramenta muito legal, essa aqui é o algoritmo. Algoritmia. Até a Google comprou esse site, acho que foi 2 anos atrás, 3 anos atrás, que é basicamente você cria seu algoritmo de machine learning e pode disponibilizar para o pessoal utilizar a API e pagar para isso, ou você pode pagar e utilizar modelos de outras pessoas. Por exemplo, esse daqui Sério? Caraca. de colocar cor e imagem. Assim, você só paga, ele ensina lá como você vai chamar e você pode usar qualquer tipo de algoritmo que está disponibilizado lá, pagando. E é barato, assim, é legal que ele tem até um free trial, você pode testar algumas coisas. Ah, é? É Ah, bem legal. interessante essa plataforma. Nossa. Depois bota o link aí pra gente, por favor. Vou colocar. Tem o Facebook também tem uma biblioteca que chama Prophet, que é basicamente para você fazer forecast, Ah, fazer previsão, que é muito legal, fácil de usar para caramba também. Tem para R, tem para Python, e você é super simples de você fazer uma previsão. legal. Legal também que, assim, legal não, assim, uma coisa do Profit que ele performa muito melhor se você tem uma quantidade boa de dados. Ele utiliza processo gaussiano para fazer previsões. E também eu trouxe aqui para vocês alguns cases legais que a gente usa lá que a gente tem lá da Hotmart. E foi esse case aqui é o que eu te falei sobre a análise do FIRE 2018 que a gente fez. Ah, legal. Como foi que a gente fez essa análise? A gente tem os hotlinks, que é basicamente o link que o afiliado coloca, Sim. disponibiliza para que você clique e entre no checkout para você fazer a compra. O que a gente fez foi, no FIRE 2018, a gente analisou de onde é que estava vindo esses cliques e quando você clica em alguma coisa, você também tem vários outros tipos de informação sobre aquela pessoa que fez o clique. Aí a gente fez umas análisezinhas Certo. com esses dados, que legal, assim, foram mais de 52 gigas de dados que a gente Caramba. utilizou para fazer isso aí, tá? É dado, caramba. E a primeira análise que a gente fez foi essa aqui, que é legal de ver nela, é que se você olhar aqui o LinkedIn, você vê que o pessoal utiliza o LinkedIn logo de manhã, na horário de trabalho, assim, de 8 às 10 é o horário É, que o pessoal está mais utilizando. E as outras redes sociais que precisam de um pouco mais de interatividade, tipo o Facebook, Google, que às vezes você tem que olhar você está olhando uma foto, ou então o YouTube, que você está vendo um vídeo, o pessoal usa mais à noite. Esse é um insight legal. interessante que a gente achou analisando essa daí. E esse gráfico é o gráfico hora a hora de cada uma dessas redes sociais aí que a gente está mostrando. Show. E a gente viu também de onde é que eles nos acessam. A gente vê assim que a Hotmart tem uma força muito grande na América do Sul, Central e do Norte aqui. Ah, verdade, o Célio falando que LinkedIn manda notificação de notícias esse horário, verdade. E que a gente vê que tem basicamente a gente tem usuário de quase todo mundo, né? Apesar de ter uma concentração maior aqui nas Américas, a gente tem usuário de quase todo mundo, que é bem É, legal. legal. E outro dado que chega para a gente a partir do link que a pessoa clica é qual tipo de aparelho que ele usou para clicar. E cada quadradinho desse vai ser um aparelho diferente, Ah, um modelo de aparelho diferente. A gente tem 1943 modelos legal. de aparelho diferente. A gente vê que o iPhone é
maior parte aqui, acho que é o maior quadradinho, mas também porque o Samsung ele quebra por modelo. Então acho que se juntasse aqui o Samsung Esse ele roxo aí é acabaria sendo qual do maior lado do que iPhone? Samsung SM. É Samsung Samsung SM. também. Uhum. Tá meio difícil de ler aqui. Moto G2NC. Uhum. Legal. Legal. E o que a gente também tem um case lá da Hotmart, como eu falei, é forecast, né? Que a gente, previsão de faturamento que a gente usa lá. Que é sempre bom para a gente fazer essa previsão de faturamento para até você conseguir ter um planejamento maior. Mesmo que você não, se você está pensando em fazer isso na sua empresa, mesmo que você não acerte 100%, mesmo que o modelo não esteja bom, você tem uma ideia do que que vai vir nos próximos meses e você pode se programar um pouco melhor, né? Sim. Exatamente, Lincoln. A gente usa. Isso daqui eu coloquei um exemplo, mas acho que, como é a comunidade estatística, a gente não precisa tanto explicar o que é uma série temporal. O César perguntou aqui qual o grão em que vocês fazem a previsão? Também. Fazem a partir do global ou a partir do grupo de clientes? Então, a gente tem previsão global e tem previsão também por país. Porque como a gente tá crescendo fora do Brasil também, é bom que a gente sempre tenha esse planejamento. E, assim, as características de cada país são bem singulares. Até que a gente, por exemplo, não é o que acontece realmente lá, mas como eu morei, eu sei na Espanha, por exemplo, tem um costume que é muito diferente, que é a siesta. A galera faz a siesta, então é, Que é isso? se a siesta é depois do almoço eles dormem 1 hora. Ah, tá. Então, tipo, é uma coisa assim que não é um exemplo prático assim, mas é um costume que é diferente que se você somar outros acaba mudando um pouco o comportamento e principalmente se como não é tão desenvolvido quanto é no Brasil, porque a gente no Brasil já tem um mercado bem maduro e em outros países como, sei lá, Espanha ou o México, a gente tem uma grande presença já, mas não é tão desenvolvido quanto no Brasil, né? Eu tô nessa Então, siesta também. método de pagamento, por Tem exemplo, que no dormir pelo Brasil, menos uns 15 minutos, senão não sou nada. e método de pagamento também muda muito, né? Porque a gente pensar, boleto só existe no Brasil. Boleto, né, é uma coisa Hum. originalmente brasileira, né? Ah, é? Então, isso aí a gente, tipo, esse costume de pagar parcelado também, você não encontra dificilmente você vai encontrar em outros países. Então, esse tipo de comportamentos acaba afetando o tipo de previsão que a gente faz, né? E o César perguntou aqui, qual o grão em que vocês fazem a previsão? O grão seria a granularidade que a gente faz, se é por mês, por ano, por dia. Acho que é isso. Ah, já respondi. Você respondeu já. A Você gente, falou que faz basicamente, tanto a previsão global, a gente tanto para faz o por mês. cliente. É, a gente faz, mas a granularidade, eu acho, não sei se ele perguntou se era por mês ou É por dia, isso mas a mesmo. gente faz por mês, a gente prevê mensalmente, né? É, a gente não faz essa previsão diária, O não. Lincoln perguntou aqui em relação ao tempo, qual faz mais? Em Qual? relação ao tempo, como assim? Explica melhor aí, assim, mês a mês. É isso, a gente faz mês a mês. A gente não tem essa previsão diária, não. A gente trabalha com ela mensal, até que não faz tanto sentido para o negócio a gente ter uma previsão diária. Beleza. E o que a gente usa lá para fazer esse tipo de previsão é o Sarimax, que é basicamente a gente tem o não, pode falar aí. Eu acho que a ideia é mais eu ir falando, vocês irem perguntando, não tem problema não.
Que a ideia é Ele, até bater um papo ele mesmo, falou vocês que tirarem é algum se tipo de vocês dúvida com usam cliente. grupos de clientes para prever a soma do global ou se vocês fazem previsão direto no grão acumulado. Não, a gente usa o dado todo para fazer. A gente não faz por cliente, não. Que isso daí é uma métrica de negócio da gente, sabe? Para a gente conseguir fazer planejamento. Então, não tem nada a ver com o cliente final de a gente estar entregando previsão de faturamento para ele, é para dentro da empresa mesmo. Beleza. Sim, e a gente usa o Sarimax lá, né? Certo. Que pega o componente sazonal. Será que tem sazonalidade nos dados? Que seria basicamente, Natal, mês de feriados. janeiro isso, Natal, dezembro vende mais. Isso aqui é a sazonalidade. O componente autorregressivo, que é, se a gente olhar, se a gente comparar com dezembro passado, como é que os dados se relacionam? O integrated, que é para cada novo valor previsto, vamos aplicar uma diferençazinha nele para a gente pegar um pouco da tendência. Moving average, que seria basicamente o comportamento da média móvel dos últimos períodos, nos X períodos. E, por fim, os regressores exógenos, que seriam componentes de fora, que o Sarimax ele é uma previsão univariada da série temporal. E para a gente colocar variáveis exógenas, a gente usa o Sarimax, né? Que basicamente a gente pode colocar, foi mês de carnaval, foi mês de Black Friday, foi dezembro, que é mês de Natal, que isso aí vai melhorar um pouco a nossa previsão, porque Aí entra como dummy? Como é que entra no modelo isso? ele entra como, dependendo, eu vou mostrar aqui até. Tá, beleza. Aqui, ó, tá vendo? Ele pode entrar como dummy. Entra como dummy, Nossa. Deixa eu colocar aqui. Ele pode entrar aqui como dummy, entendeu? Deve ser o Dick Fuller, o Lincoln, não é? É Dick Fuller? Isso. É Dick, né? Isso. Meses para a próxima eleição. Essa daqui não é caso real, não, mas a gente usa mais ou menos assim. Isso daqui é basicamente o resultado que a gente conseguiu com o nosso modelo atual, que assim, tá até bem ajustado o nosso modelo. Acho que, se não me engano, o último mês errou menos de 1%. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade bem legal quando a gente está trabalhando com o Sarimax. Ele consegue pegar bem as particularidades de sazonalidade, de Legal. todos esses componentes aí da série temporal. Show. A gente já até usou o Profit, não deu muito legal. A gente já usou uma rede neural também, que não ficou muito legal. Vocês já fizeram roll to Windows? Já, mas o negócio é que nesse daqui eu acho até que funcionaria mais, mas a gente tem previsão de um tempo um pouco maior. E apesar de não ser muito acurado, porque o Hot Winters ele funciona bem para quando são 3 períodos depois, né? Aí como a gente precisa de um pouco mais, a gente olha o ano todo, a gente acaba usando o Sarimax mesmo. Entendi. A gente tem também outro kit interessante, que é o Mark, que é o nosso atendente virtual. Ele ajuda para atender ticket do suporte, assim, claro que não são todos os tickets, mas que a gente consegue treinar para ele com as coisas que são mais automatizadas para conseguir agilizar o processo de atendimento ao nosso cliente. Legal. O César perguntou aqui para o N1, para primeiro nível de suporte. Como assim? Tu entendeu? Não sei. Não sei também. Não. Primeiro nível Não de sei suporte, como assim? Eu acho que é o primeiro contato. Se for o primeiro contato que ele está falando, Pode falar. Fala, galera. Então, Opa. só
Oi, tudo bem? Fala aí. Então, E aí? quando eu falo em um, é justamente isso que ele está falando, são tarefas mais automatizadas, FAQ, alguma coisa desse tipo. Você tem níveis de suporte, né? O primeiro nível você Isso. usa no chatbot e o segundo nível quando você não consegue resolver com chatbot, você redireciona para um ser humano, entendeu? São tarefas Isso. de... Ah, Mas tá. assim, a gente não faz o primeiro contato sempre com atendente virtual, não, porque Uhum, tem contextos que são um pouco mais complexos que não, acho que até não faz sentido a gente colocar o chatbot, porque, por exemplo, se a gente, sei lá, o cara tá com raiva porque não tá com alguma coisa do produto que ele comprou. Se você coloca um chatbot e ele responde errado, você acaba piorando a nossa avaliação, né? Então, assim, não são todos os contextos. Mas, por exemplo, acesso, que é uma coisa trivial, sabe? O nosso marketing, o nosso atendente responde. Entendi. Porque acesso, às vezes, é só... Principalmente Fala para aí. melhorar a FAQ, né? Para melhorar a experiência de FAQ, né? São Isso. comuns. E como funciona é o cliente envia a mensagem, essa mensagem vai para o nosso Zendesk, o nosso atendente analisa, entende qual o contexto daquela mensagem. Se tiver dentro do contexto que ele, que ele é permitido responder e ele tiver um nível de confiança maior do que o nível de confiança que a gente seta como nível de confiança que você vai ter para conseguir responder aquele ticket, aí ele responde. Se identifica o motivo do contato e está dentro do contexto, ele responde. É assim, bem padrão, né? De chatbot. E como é Beleza. assim, como funciona? Acho que eu acabei até falando isso já, né? Que é como é que funciona. Ele olha lá o Sim. ticket, vê o motivo e já tem algumas respostas padrões. Mas assim, como eu falei, dificilmente um chatbot ele vai conseguir, se não for no nível, sei lá, do Google, que o Google mostrou aí um chatbot que basicamente fala quase como um humano, mas assim, se não tiver nesse nível, o que você vai fazer é ajudar o suporte e não substituir ele. É uma ferramenta para agilizar, para melhorar o nosso atendimento do que tentar realmente substituir o humano. Porque tem coisas que um dos nossos pilares é o love, né? Que é você mostrar atenção e carinho pelo cliente. Então, assim, tem coisas que o robô não vai conseguir mostrar, não vai conseguir dar uma atenção maior, não vai conseguir ajudar o cliente quando ele está, Sim. principalmente se ele tiver com raiva, né, de qualquer tipo de coisa que aconteceu. Mas nem tudo são flores. Tem coisa que tem coisa que o Marco não sabe responder. Como posso bombar no YouTube? E tem coisa até que nem a gente saberia responder, né? Como Oi, posso boa bombar no noite. Não YouTube? consegui pagar na data prevista. Isso não dá nada, né? Cadê o produto? Essa é muito boa. Como posso bombar no YouTube? Se eu soubesse como bombar no YouTube, eu não tava fazendo sinceridade, não, eu tava bombando no YouTube. Ai, ai. Aí tem coisa assim, que é impossível de responder, né? Muito bom. O chatbot nunca Tem, vai tem conseguir pérolas responder. dessa aí, pô, mensais? Como é que é? Né, só tem essas três aqui, mas nossa, que tem de pérola lá. O pessoal deve receber cada coisa, né? O, Nossa, o cara. César perguntou aqui, vocês usam algum framework pro chatbot de vocês, tipo Dialogflow, IBM Watson, Shutterbot? Não, o chatbot da gente, ele veio de uma empresa que a Hotmart adquiriu, que chama Robosim. A tecnologia Robô, dele, sim? sendo que isso, Robosim. Era Robô. robôs.im. Aí a gente adquiriu essa empresa e acabou aprimorando um pouco da arquitetura e um pouco do algoritmo deles Hum, para a gente conseguir responder. Mas hoje é tudo desenvolvido lá dentro mesmo, essa parte a inteligência do chatbot. legal. Tem até aqui uma foto de como funciona a arquitetura dele, que é bem legal, que é toda feita em microserviços. Que a gente vai ter aqui o usuário envia o e-mail, ele cai no nosso Zendesk,
do Zendesk, ele envia para o microserviço de responder. Esse microserviço vai enviar para o classificador, que aqui ele vai entender qual o contexto, vai ver se ele vai responder ou não. Se cair aqui no contexto que ele responde e ele entendeu o que é o contexto, ele vai e manda a resposta de volta para o usuário. E tudo isso acontece, a gente vai enviando log para conseguir ir monitorando como está a performance do modelo, se a gente precisa retreinar, se a gente deve, agora que está performando bem em um contexto, vamos adicionar um outro contexto. E é basicamente isso, a nossa arquitetura que roda lá o chatbot. Legal. E alguns desafios que a gente encontra na área, que eu acho que isso vai ser um desafio comum em qualquer outro tipo de empresa, vai ser, primeiro, a democratização do dado, como já falei bastante aqui. Sim. É um desafio muito grande você conseguir democratizar, porque assim, você tem que estar bonitinho, todos os dados, tem que estar confiável, a gente tem que conseguir processar isso em um tempo útil para que seja consumido. E um caminho muito árduo nessa democratização. E tem que prezar pela política também, né? Porque senão, imagina, se cada área ficar com os dados abertos ali para qualquer pessoa mexer e ver o que eles estão fazendo, é complicado também. Tem toda uma política também de conscientização, porque senão... Isso, até cada tipo de área ela tem um nível de acesso diferente, né? Acho que está até aqui nessa parte 2 aí, que é a governança de dados. Não dá para mostrar dados sensíveis para todo mundo, não é todo mundo que pode ter acesso a todos os dados, mas com a nossa ferramenta que a gente desenvolveu lá, o Databox, a gente consegue muita dessa parte, principalmente de gerenciamento de permissões, a gente consegue fazer dentro dessa nossa ferramenta. E que, assim, um outro desafio que a gente encontra muito é a gente conseguir educar também todas as áreas a saber utilizar o dado, sabe? Saber que gráfico fazer, ou saber quando usar uma média, quando usar uma mediana. A gente sempre faz alguns workshops internos lá dentro da Hotmart. Uma coisa que é bem legal, assim, no final do ano a gente tem o fechamento do ano, né? Aí um dos nossos mantras é ensine para evoluir. E o que acontece dentro da empresa assim, uma semana que fica rolando palestra de vários especialistas de cada parte da empresa. E até mesmo não precisa ser especialista, você quer falar de alguma coisa, quer tentar ensinar alguma coisa para os outros troopers, como a gente chama, que são o pessoal que trabalha lá também na Hotmart. Você submete lá, faz uma palestra, legal, conversa com o pessoal, é bem isso legal. É muito bom. Acho isso muito importante. As empresas, elas acabam perdendo muitos talentos, né? E não só isso, até a própria história da empresa, né? O cara eu lembro que quando eu trabalhei com consultoria, né? Eu às vezes chegava na empresa, ele, onde estão os dados e tal? Aí ele, vai lá no João. O João é o dono do banco. Tipo, o banco tem nome, sabe? O banco é do João. Se o João morrer ou sair da empresa, acabou o banco, né? Porque o João não estava ninguém sabe mais, ninguém entende então, mais. tipo, ninguém passou conhecimento, ficou tudo pro João, né? E o João foi embora. Entendeu? Então não tem mais nada. Isso acontece Isso é muito. absurdo, né, cara? Mas acontece muito, infelizmente. Eu acho muito importante essa passagem de conhecimento. Né? Não, e você ensinando a outras pessoas é a melhor forma de você melhor aprender. Forma de aprender. É a melhor forma, com certeza. Concordo. E é legal, tipo, muitas vezes, principalmente o pessoal de desenvolvimento, sempre tem interesse na área de machine learning, inteligência artificial. E quando a gente vai falar alguma coisa sobre isso, o pessoal adora. Isso é muito massa. E até a gente entender mesmo.
por exemplo, ferramentas de produtização de machine learning, usar o Docker. Docker é sensacional. Apesar de a gente não, eu já usei mais ele. Hoje eu estou usando um pouco, mas a gente está pretendendo na área voltar, deixar tudo containerizado e usar o Docker para tudo, porque ele é muito legal. E melhor de tudo, apesar de não funcionar tão bem no Windows, ele é cross-plataforma, né? Legal. E outro desafio que a gente tem, eu acho que isso não só dentro da empresa lá, mas acho que em toda a área de data science é você ser se você é um generalista ou se você é um especialista. O generalista, hoje o que a gente tem, como é estruturado nossa área, a gente tem o centro a área de data science central ali e está atendendo a cada equipe. Cada equipe não, a todas as equipes. Mas também eu já vi, tem outras empresas que usam squads, que colocam como se fosse um cientista de dados dentro de cada squad, dentro de cada produto, para estar atuando junto com o time. E acho que isso hoje é um super desafio que a gente tem lá. A gente ainda não testou o modelo mais especialista, que é a área um pouco mais descentralizada, Entendi. mas talvez seja o futuro da nossa área lá. Beleza. Se eu não me engano, acho que o Airbnb, eles utilizam squads, o Spotify também. O Google eu sei que utiliza, assim, ele tem cientistas de Nubank dados acho que é assim, trabalhando. não é? Não, Nubank? não sei, não sei. Nubank acho que é. Eu acho que é legal até você ter, assim, tá mais imerso dentro da área. Acho que você consegue entregar mais valor. Com certeza. Outro tipo de desafio vai ser a comunicação com os times de negócio. Porque muitas vezes a gente vai fazer lá um modelão sinistrão que vai prever tudo, que vai saber de tudo, mas se você não consegue passar esse valor para a área de negócio, não consegue comunicar isso, no final das contas você não entregou nada. Você tem que fazer com que a área de negócio entenda o que você está tentando passar ali. Sim. E para isso a gente vai ter várias vezes é melhor que a gente não use um modelo caixa preta, sei lá, uma rede neural que a gente não consegue interpretar muita coisa, e utilize modelos parametrizados, porque a gente consegue ter interpretabilidade dos modelos. Isso é até um tema que está em voga, a gente vai nas conferências aí de ciência de dados, muita gente falando sobre interpretabilidade. Com certeza. Vieses também, né? Muito. Tá? E aí falei do Docker, né? Outro desafio é a reproducibilidade. Cara, acho que é muito importante. A gente já pegou estudos de antigamente lá dentro da Hotmart, né, que a gente não conseguiu reproduzir porque eu estava mal documentado, tinha feito de uma forma que a gente não tinha buscado dados de uma forma que a gente não sabia. Hoje a gente tenta versionar tudo e comentar e fazer para que o máximo possível a gente consiga a reproduzibilidade, porque às vezes a gente vai precisar de um tipo de estudo que a gente já fez e vai precisar então dele com a velocidade maior. E, pô, se tiver tudo lá de forma fácil de a gente conseguir reproduzir, vai ser basicamente só rodar de novo, né? Sim. Isso é importante. Outra coisa que até já comentei um pouco é a qualidade dos dados, que os dados têm que ser confiáveis, a gente tem que conseguir passar essa confiança para que todo mundo consiga usar os dados. E até mesmo quando a gente tá utilizando, faz algum tipo de estudo, a gente está no ambiente de negócio, a gente sempre vai precisar, toda a decisão que a gente vai estar ajudando a tomar ali vai refletir em algum tipo de consequência monetária, né? Então, se a gente usa um dado errado e tira uma conclusão errada, o garbage in, garbage out, acaba tendo consequência monetária para o negócio. Então, com certeza. Não é legal. E a proteção aos dados, que é principalmente com as leis aí de proteção de dados chegando, tem que estar super atento a isso. Lá a gente já O César está falou aqui, ó,
LGPD na veia. É isso mesmo, cara. Tem que estar super atento, porque a- as punições vão ser fortes e acho que mais do que a punição mesmo, punição em si, é a punição como sujar o nome da empresa, né? Uma empresa que vaza dado acaba tendo seu nome sujo, ninguém vai confiar mais naquela empresa. Então, É. acho que é super importante a gente ter essa conscientização de proteger os dados. E, basicamente, Tiago, era isso que queria Pô, show mostrar de para bola, cara. vocês aí. Maravilha. Foi bem legal. É, E, pode falar. Ah, vagas? Muito bom. né, estamos buscando aí, estamos com vaga com analista de dados, cientista de dados, quem tiver interesse aí, Maravilha. Manda o conhecer, dá link uma aí entradinha no também. link. O link já tá aí, né? Esse Hotmart. Eu Opa, vou anotar aqui. Hotmart. deixa eu mandar. Hotmart.com/jobs, não é isso? Isso. Até quem for de fora aí de Belo Horizonte, que é a nossa sede aqui em Belo Horizonte, quem for de fora, a gente tem um programa de incentivo para quem quiser vir para cá. A Hotmart Show, ajuda no show. deslocamento. O Lincoln tá falando aqui, bacana. Quais skills para analista de dados? Você Cara, falou um eu pouco, não. né, lá naquele slide lá. É, Volta lá no slide. mas eu acho que assim, se você olhando lá, vai ter um pouco das competências, mas acho que uma competência que até estava lá, que é super importante, que não estava lá, na verdade, mas que é super importante, que é SQL, cara. SQL, a gente vê muita gente boa que não tem muito skill de SQL. SQL, Tava cara, lá. tava lá E também? cientista, tava. Não sei onde é que tá agora. Aí, opa, Acho aí, que é esse aqui. aí, o SQL. Ah, tá aqui, SQL, né? Verdade. Tá, SQL, acho que é tanto para o analista quanto o cientista, acho que é uma skill imprescindível, né? Porque a gente vai É a ter que base, né, estar da análise buscando de esses dados. dados. Exatamente, cara. Toda a lógica de agrupamento, seleção, tudo vem do SQL, né? Isso. E até para você conseguir ter mais autonomia mesmo, você Quando chegar lá no eu, banco. quando eu fiz um curso básico de SQL, que eu comecei a entender mais essa coisa de fazer cruzamento com dado, fazer, é, como é que fala? Os merge, né? É, Que é join, join. né? Fazer os joins, fazer os filtros, agrupamento mesmo, né? Então, acho que é super importante mesmo, com certeza. Pô, show de bola, E cara. até para. Brigadão. Alguém tem Valeu, mais Thiago. alguma pergunta, pessoal? Pra gente fechar aqui com Deixa chave aqui. de ouro. Ah, tá aí o LinkedIn do Gerson. Eu vou botar lá também para vocês. O Lincoln falou aqui, parabéns, muito bom. O César, show de bola, Gerson, ótimo papo. Pô, assim, achei muito bom, cara. Parabéns aí. Pô, dá pra perceber que tu é um cara que tem skills aí muito boas, né? Realmente excelente aí. Gostei demais da tua exposição aqui pra gente, tua conversa. Beleza, cara. Gostei Valeu, bastante. Tiagão. Obrigado Pô, pelo convite aí. Obrigado aí todo mundo que estava aí escutando a gente a conversar gente um que pouco. agradece de você vir aqui conversar com a gente. A gente já tem já 1h40 já? Deixa eu ver aqui. Tem uma hora e Uma, 30 uma de hora e live já, 40 praticamente. quase. É, por aí. Nossa. E show de bola. Maravilha, cara. Muito bom, cara. Obrigadão pelo Valeu, Thiago. conhecimento passado aí. Show. Valeu todo mundo E aí. aí, pessoal, quem quiser, manda aí vaga para, manda lá, se candidata lá no Hotmart, né? Que você viu que os caras são fera aí. E acompanha também o Data Hackers, né? Isso. Eu mandei Já passou aí o link? botei o link, botei. Acompanha lá Acompanha que aí a o Data, galera é fera lá também. Eu tô Data lá Hackers. na comunidade. Antes eu era mais atuante, cara, mas como
eu tenho grupo no WhatsApp, Facebook e tal. No WhatsApp e Telegram, desculpa. Eu acabo priorizando os grupos, porque senão eu fico doido, cara. Eu não consigo, é muita coisa. Aí já tem Imagina, cara. LinkedIn, porra, WhatsApp. Falei, cara, aí pra ficar o que eles usam lá, que é o. Slack. Qual é o nome? Slack. Slack, isso mesmo. Pô, aí pra ficar no Slack é mais complicado, É. mas Mas é eu bem. gosto bastante lá da galera Data que compartilha, né? Assim, na verdade, eu gosto lá E tem também das o. conversas, né? Do pessoal e tal. O pessoal bem top, assim, bem legal. Sempre tem algum assunto interessante lá. E também tem um podcast, legal falar. Tem um podcast do Data Hackers que tá Isso. lá no Spotify. Quem quiser procurar, procura lá Data Hackers Foi no foi Spotify. o podcast que eu botei aqui, o Ah, foi o link. podcast? Foi sim. Ah, legal, legal. Beleza, então. Então, beleza, Então, Thiago. valeu, cara. Um abraço aí. Valeu. Falou. Valeu, obrigado, Abraço. pessoal, pela presença aí. Falou. Tchau, tchau.